gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a diferença de um arquiteto, de um designer de interiores e de um decorador. Bom, eles têm funções parecidas, semelhantes, mas graduações, cursos diferentes, qualificações diferentes. Então, eu queria passar para vocês um pouquinho mais dessas diferenças, para vocês não terem dúvidas na hora de optar qual a melhor escolha. Então, vamos lá. Vamos começar pelos arquitetos. Eles têm curso superior em arquitetura e urbanismo, que é uma graduação de 5 anos, em bacharel. E eles aprendem a projetar, né, casas, edifícios, e toda essa arquitetura externa, interna de uma casa, eles sabem fazer também outros trabalhos, né, urbanísticos, mas focando aqui em casa, que é o nosso assunto, eles fazem todo o layout, todos os projetos de como construir essa casa, os cálculos, os estudos dos ventos, da posição solar, e eles vão entregar então um projeto pronto ali para você construir a sua casa, com todo o layout dos ambientes. No entanto, eles estão aptos para fazerem a decoração, né, dessa casa. Se vocês querem um projeto de interiores, eles têm também todo o conhecimento para fazer o projeto de interiores de vocês. Projetar a cozinha, projetar o quarto, projetar a sala, a posição dos móveis, as cores, os estilos. No entanto, na faculdade de arquitetura não é focado extremamente na parte de interior, né? É mais focado em cálculos, projetos estruturais. Então, geralmente os arquitetos fazem uma pós-graduação ou uma especialização em designer de interiores, para eles terem um conhecimento mais avançado nesta parte mesmo de interiores. Os designers de interiores, eles precisam ter uma graduação superior em designer de interiores, ou então um curso técnico em designer de interiores, que daí vai ser tudo reconhecido pelo MEC, tem que ter a quantidade de horas aula para estipular, para eles terem esse certificado, esse diploma, para poder atuar como um designer de interiores. Então, somente com graduação ou então com curso técnico. Então, o designer de interiores, ele é o profissional ideal para fazer qualquer projeto de interiores, porque ele vai estudar a fundo, estudos avançados sobre o interior de uma residência e também comercial. Pode fazer a decoração de uma casa, de uma escola, de uma loja, de um hospital, de um estúdio, então tanto projetos residenciais quanto comerciais. E ele vai saber a fundo toda a ergonomia, as texturas, as cores, os tipos de revestimentos, vai saber qualificar exatamente qual o melhor tipo de revestimento para cada ambiente, porque ele vai estudar todos os tipos de piso, de revestimentos de parede, de tecidos de cortina, de estofados, de sofás, como desenhar os móveis, porque designer significa desenho, então ele é um desenhista de interiores, então ele vai saber exatamente essa parte mesmo para projetar os seus móveis, para projetar o seu ambiente, toda a parte de iluminação, que é o projeto luminotécnico, tem os cálculos para saber que quantidade de iluminação, de lâmpadas, de watts é necessário para tal ambiente, também as cores ideais, a ergonomia dos espaços de circulação, dos espaços dos móveis, para as pessoas circularem. Então toda essa parte bem avançada de interiores é o designer que vai ter esse conhecimento, então ele é o profissional ideal para fazer esse projeto de interiores residencial ou comercial. Já o decorador, ele não precisa ter curso superior e nem técnico. Ele pode ser autodidata, como ele pode ter cursos livres, com certificado, aprendendo o básico da decoração, que ele não vai oferecer nenhum risco
para o cliente, né, para a pessoa que vai contratar ele, de mexer numa situação ali que ele vai gastar muito, ou ele vai... Não, ele só pode dar dicas mesmo, assim, de cores. Fica melhor a sala com essa parede na cor azul e o piso na cor bege. Ele não pode estar indicando revestimentos, qual tipo de piso, qual tipo de material usado na parede. Ele só pode então dizer cores, cortinas, tapetes, essas dicas mais básicas de decoração, os objetos decorativos. Ah, vou decorar a tua estante assim, daí ele coloca os livros, coloca tal objeto. Então tudo isso não vai mexer em nada na parte estrutural da casa, e a parte estrutural mesmo, nem o designer de interiores pode fazer, somente o arquiteto. Então o que acontece? Designers de interiores, quando precisam derrubar uma parede para ampliar o layout, por exemplo, eu quero mudar o layout da minha casa, que tem um banheiro, uma sala e um quarto. Eu quero tirar o quarto dali e fazer uma sala. Eu não posso, sendo designer, derrubar aquela parede se ela for estrutural. Eu preciso, então, ter uma parceria com o arquiteto para ele dar o aval, o ok nesse projeto, ou um engenheiro, e daí sim eu continuar com o meu projeto de interiores para oferecer toda a segurança e garantia para o cliente. Então, nesse caso, o designer pode sim indicar as aberturas, colocar esta porta, colocar esta janela, pode indicar o tipo de piso, o tipo de gesso, porque ele tem todo esse estudo, ele tem todo esse conhecimento para poder indicar a melhor opção para o cliente. Mas quando precisa derrubar paredes, se são estruturais e não apenas divisórias, por exemplo, ele pode sim levantar uma parede no meio do ambiente de divisórias, de cobogós ou então de gesso, né, que é aquele acartonado. Pode sim, porque não é estrutural, não vai mexer na estrutura da casa, na estrutura do edifício e nem no projeto arquitetônico. Vai ser só mesmo uma divisória de ambientes feito de gesso, né? Ou então de MDF, dividindo os ambientes. Agora, estrutura mesmo é só arquiteto, então o designer precisa ter este aval do arquiteto para continuar com o projeto e indicar para o cliente essa mudança no layout. Já o decorador não pode fazer isso que o designer faz, ele não pode indicar qual o melhor piso, porta, janela, não pode, ele só pode, e não pode também projetar, porque o projeto ele tem que ser técnico, pelas normas da ABNT, que precisa ter ali as pranchas, precisa ter a assinatura, então somente o designer que pode fazer isso ou o arquiteto, não pode ser um decorador. O decorador ele só vai realmente fazer o negócio mais básico, que ele vai mostrar para o cliente quais as melhores assim, ideias de cores, de organização, de como decorar com os objetos, plantas, posição dos móveis dentro de casa, mas não projetar nada disso. Então, gente, essas são as diferenças. São várias diferenças, eu poderia falar muito mais, poderia citar mais exemplos, mas eu acho assim que para um conhecimento mais assim rápido e uma dúvida mais concisa, digamos assim, sem muito aprofundamento, né? Porque eu sei que a maioria que me segue aqui quer saber dicas rápidas mesmo de direcionar para aquilo que você quer. Então, eu achei que dessa forma, explicando, seria uma maneira mais fácil de eu explicar para vocês essa diferença de arquiteto, designer e decorador, para vocês não errarem na hora da escolha. Então, se vocês querem um projeto super elaborado, contratem então um arquiteto com especialização ou um designer mesmo de interiores para fazer o interior da sua casa. Se você quer uma dica mais rápida, eu estou em dúvida de qual cor escolher para minha cortina, para o meu tapete, de como eu organizo ali a minha estante, organizo a mesinha aqui, a posição dos meus móveis que eu já tenho. Então um decorador, se ele tem bom gosto, se ele é autodidata ou tem os seus cursos,
ele vai ser ótimo para indicar, então o valor dele certamente vai ser mais em conta, mais econômico do que um designer ou um arquiteto, né, para fazer esse mesmo trabalho. Então vocês têm que conhecer o trabalho de cada profissional, as referências que ele tem, então tudo é permitido, porque é bem diferente de fazer um projeto e assinar, né? E esses projetos que é feito em 3D, que é só uma perspectiva, não está contando cotas nem escala, também não tem assinatura, pranchas, nada disso. É só um 3D que geralmente vendedor de lojas de imóveis, né? Eles fazem ali na hora no computador. Isso ali então não é um projeto, né, pessoal, de planta baixa que está delimitando ali com escala, com medidas para o cliente. Ele é só uma perspectiva em 3D que qualquer leigo, qualquer pessoa que sabe manusear esses programas de 3D podem fazer. Então não é nenhum crime, né, a pessoa fazer um 3D que não está constando em escala, não tem prancha, não tem nada. Então claro que o decorador pode fazer o desenho à mão ali para vocês, ou o 3D e mostrar, porque não vai influenciar em nada, não está constando escala, medidas, não tem assinatura, não é um projeto técnico de planta baixa de interiores. Então, pessoal, vocês podem ter essas opções. Então pesquisem, se informem sempre, para não acabar pagando muito por algo ou muito pouco, porque cada profissional tem que se valorizar, então tudo vai depender da referência, né, do crédito que esses profissionais têm no mercado hoje, porque as suas ideias têm valor, né? Não é simplesmente um projeto, não é simplesmente uma dica, uma orientação. O profissional, para fazer isso, ele tem que ter muito conhecimento, ele estudou, ele leu, ele pesquisou, ele tem um feeling para o negócio, ou ele é autodidata, nesse caso do decorador. Então ele sabe o valor que ele vai cobrar pela sua ideia, porque não é simplesmente um projeto. É realmente estudos, muito estudo que tem em cima disso. Tá bom, gente? Então tá, vamos valorizar cada profissional, porque cada um tem uma função em específico. Os três podem trabalhar juntos sem nenhum problema. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa diferença. Quem é arquiteto, designer, decorador, pode deixar seus comentários aqui, tá? Porque aqui a gente só tá para ajudar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhe para divulgar o canal, inscrevam-se para acompanhar os próximos vídeos, as próximas dicas. Me digam aqui, pessoal, o que vocês querem que eu fale para vocês, que eu vou ter o maior prazer de vir aqui, tá bom? E não esqueça de passar lá no blog construindominhacasaquim.com e conferir todas as novidades, tá? Que são postagens diárias lá no blog. Um beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente!